Dois pesos e uma medida. Técnico Fernando Diniz do Fluminense reclamou da falta de critérios da arbitragem no primeiro Fla-Flu das oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos repercutir o resultado a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência, muito obrigado pela amizade. Mais uma vez, você que se liga aqui no canal Ligados no Flu, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Quero te pedir para fazer a sua inscrição aí, tem muita gente que assiste o nosso canal, acompanha o nosso trabalho e não é inscrito ainda. Faça a sua inscrição, gente, vai lá, ajude o nosso canal, deixe também o seu like, o seu comentário e o nome da cidade de onde você nos acompanha. Olha só, vamos falar sobre esse Fluminense 0, Flamengo 0, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã, cerca de 60 mil torcedores no estádio Mário Filho. E um detalhe importante antes da gente falar sobre a partida, a quantidade de lugares vazios, tanto no setor norte quanto no setor sul. O indício, né, eu não tenho como provar aqui, mas o que fica parecendo é que tem muito cambista agindo aí nos bastidores e tirando o ingresso da mão de torcedores que poderiam estar no jogo. Então o Fluminense tem que ficar de olho, porque isso tem que se repetido. A venda de ingressos é uma, o público é outro. Então, o que parece é que, né, deve ter algum esquema aí de cambista funcionando livremente aí, e acaba que o torcedor do Fluminense que quer ir ao jogo não consegue ir porque os ingressos já acabaram e acabam morrendo nas mãos dos cambistas. Pelo menos é o que parece. Acho que o Fluminense tem que se aprofundar nesse assunto, a polícia também tem que investigar para que o torcedor comum que quer ir ao jogo possa ir assistir o seu time de coração jogar. Bom, falando sobre o jogo, o Flamengo ele começou num ritmo muito mais acelerado do que o Fluminense, e isso tem muito a ver com a final do Campeonato Carioca, né, gente? O Flamengo jogou contra o Fluminense esse ano 3 vezes, e em 2 delas o Fluminense ganhou e levou a taça para casa. O Fluminense foi campeão da Taça Guanabara em cima do Flamengo. O Fluminense foi campeão carioca em cima do Flamengo num jogo humilhante para os rubro-negros, em que o Fluminense atropelou, amassou, venceu por 4 por dia. Se o Fluminense precisasse naquele dia ganhar de 5, de 6, de 7, o Fluminense teria vencido. Então, isso eu acho que foi um fator motivacional a mais para o Flamengo para tentar diminuir o que foi a humilhação da final do Campeonato Carioca. Já o Fluminense entrou, né, num ritmo mais devagar, num ritmo tentando dosar o jogo, um ritmo bem mais lento do que o Flamengo, e aí acabou surpreendido. O Flamengo marcando saída de bola, marcando o Fluminense bem alto, o Fluminense com muita dificuldade para sair para o jogo, e aí o Flamengo, além, né, dessa postura tática de pressionar o Fluminense na saída de bola, o Flamengo adotou o antijogo, que foi o quê? Parar o Fluminense na falta quando o Fluminense conseguia vencer ali a marcação do Flamengo. Sempre que o Fluminense ia ligar um contra-ataque, a jogada era parada com falta. E aí, qual que é o papel do árbitro nesse tipo de situação? Começar a amarelar. Porque se começa a haver um revezamento de faltas, né, justamente para evitar o cartão, o árbitro ele tem que coibir, o árbitro ele tem que perceber que isso está acontecendo, que o antijogo está acontecendo e começar a amarelar os caras, independente da intensidade da falta. Porque se você comete 1, 2, 3, 4, 5 vezes a falta, todas as vezes em que o adversário vai tentar ligar o contra-ataque, o árbitro tem que coibir isso. E o Daronco, ele percebeu que isso estava acontecendo. Porque teve um momento no primeiro tempo em que ele vai até um dos jogadores do Flamengo e avisa. Ele aponta, ele faz o típico sinal do árbitro, né, que está dizendo, olha, são faltas repetidas. Mas não puniu ninguém. Ele só avisa, ele só dá a advertência verbal, mas não pune com o cartão. E o Flamengo continua fazendo faltas. O Flamengo, ao todo, cometeu 22 faltas. 13 só no primeiro tempo e não recebeu nenhum cartão amarelo. Acabou o primeiro tempo, o Diniz manteve a mesma equipe, teve a situação do Marcelo, que sentiu aí um enrijecimento, né, das duas panturrilhas, pelo que o Diniz disse, e a gente vai daqui a pouquinho falar sobre esse assunto, mas aí entrou o Guga
E no intervalo o Diniz não fez nenhuma alteração, a única alteração tinha sido essa do Guga durante a primeira etapa. E o Fluminense parecia que tinha voltado um pouco mais ligado para o segundo tempo. Teve uma jogada do Pirani pela esquerda, em que ele tentou uma arrancada, aí teve o escanteio, o Felipe Melo cabeceou, a bola passou perto, e aí logo em seguida surge a expulsão do Felipe Melo. A expulsão do Felipe Melo, muita gente vai dizer, mas ele era o último homem. Ou outros vão dizer, ele não era o último homem, mas teve a intensidade na falta, foi uma falta com uma intensidade maior. Beleza. Interpretativo. O que eu não entendo é a diferença de critério adotada pelos técnicos que são orientados pela mesma comissão, que é a Comissão de Arbitragem da CBF. Porque a orientação é a mesma, a regra é a mesma, só que os critérios são sempre diferentes. Primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, o lance do Arias. Quando o jogo estava 1-0 para o Flamengo, o Fluminense não tinha tido nenhum jogador expulso ainda. O lance do Arias não foi um lance parecido com esse lance de ontem, do Fla-Flu de ontem? Foi. O jogador do Flamengo não foi expulso. Não teve expulsão do jogador do Flamengo, não teve revisão no VAR, não teve nada. É amarelo, acabou. Acabou. Mas não era o mesmo árbitro. Lá era o Wagner do Nascimento, esse era o Anderson Daronco. Os dois apitam jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Os dois recebem orientações da mesma comissão de arbitragem, a comissão de arbitragem da CBF. A regra é igual para todos. Então por que a diferença existe? É isso que eu queria entender. É a diferença de critério. O Daronco não pode responder pelo que o Wagner do Nascimento fez e nem o contrário. Mas por que os árbitros brasileiros adotam critérios tão diferentes se a regra é a mesma para todo mundo? É isso que eu não entendo. O meu questionamento aqui é esse. O meu questionamento não é A favoreceu fulano, B favoreceu o Beltrano. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo a falta de critérios. É isso que eu estou questionando, né? E aí, quando a gente fala sobre essa questão de critérios, a gente lembra que o Gabigol dá um pisão em cima da perna do Paulo Henrique Ganso. Não aconteceu nada. Nada. O Flamengo, gente, fez 22 faltas no jogo. Não tomou nenhum amarelo. O Fluminense fez 5. Tomou um vermelho e um amarelo por reclamação auxiliar do Diniz, recebeu um amarelo. Vamos ouvir então o que o Fernando Diniz disse na coletiva sobre a atuação da arbitragem. E o que acho que foi determinante foi a postura mais anímica do Flamengo. Não é que a gente entrou mal para o jogo. Eles entraram muito acelerado, provavelmente muito também em decorrência da final do campeonato estadual. Então eles tinham uma intensidade um pouco maior do que a nossa. E isso aí acho que provocou um domínio do Flamengo, principalmente nos 25, 30 primeiros minutos do primeiro tempo. Depois o jogo foi meio que normalizando. E no final do primeiro tempo a gente já estava mais ou menos equilibrado o jogo. E somado a isso, teve um expediente que o Flamengo usou hoje, que eles fizeram 22 faltas de 5. Então, o jogo ficou muito para eles. Se a gente tivesse saído tocando, toda vez que a gente saía da marcação, era falta. 22 faltas, não teve nenhum cartão amarelo para eles. E quando eles conseguiam roubar a bola, eles roubavam. Então, a arbitragem também foi bastante permissiva nesse tipo, que era uma coisa, muito provavelmente uma coisa tática. Se a gente saísse para matar a jogada. Aí com a expulsão, que eu nem vou entrar no mérito da expulsão, que o VAR chamou, a partida mudou muito de figura e a equipe merece todos os elogios pela capacidade de se defender, que o Flamengo jogou 45 minutos ou mais com um jogador a mais, com a qualidade que eles têm. E eu espero que a próxima final tenha uma arbitragem extremamente imparcial, porque ela não foi imparcial de novo. O Fla-Flu, o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca apesar da arbitragem. E hoje a gente conseguiu um 0-0 apesar da arbitragem de novo, porque não estou discutindo o lance da expulsão do Felipe Melo, mas é muito mais fácil e muito menos interpretativo o VAR chamar por causa do pisão do Gabigol no Ganso, que claramente é o pisão intencional, o Bandeira estava do lado e o VAR não chama, que não tem interpretação. Pisou porque quis pisar. E aí não chama. Então aquele pisão é para expulsão, não é para expulsão. O do Samuel,
no primeiro jogo da final, uma clareza muito grande, o juiz vem expulsa, depois me expulsa também no jogo. Aí no segundo jogo da final, que era outro árbitro, o Pedro pisa também, igual o de Samuel, não é expulso. A joga Flamengo e Goiás aqui, o Ayrton Lucas cai sozinho, é pênalti. Nós vamos jogar lá em Minas contra o Cruzeiro, o Manuel sobe, movimento natural para subir, o juiz dá pênalti. Aí aqui hoje o Everton Ribeiro, que é um craque, errou um domínio, sozinho, bateu a bola na mão e gerou um ataque para o Flamengo, que podia sair gol. Então assim, e fora na arbitragem no dia de hoje, o número excessivo de faltas que não teve nenhum cartão amarelo. Antijogo o tempo todo. E hoje também o acréscimo, também que é uma coisa que não tem critério nenhum, aí deu, não estou falando de hoje não, que acho até que teria que dar os acréscimos mesmo. Aí contra o Vasco, o Vasco fez cera o jogo todo praticamente, aí dá 5 minutos de acréscimo, a gente em cima do Vasco. Então eu acho que pro futebol, pro bem do futebol, as arbitragens elas tem que ter parcialidade. E no meu modo de ver, pelo menos no Fluminense, que os jogos que eu acompanho, eu acho que só desse que eu falei, assim, as arbitragens elas não têm interferido de alguma forma no resultado do jogo. A CBF, já que os árbitros não podem dar entrevista, a CBF tinha que explicar. A CBF tinha que dar uma satisfação. E ficou muito fácil para o árbitro apitar hoje em dia. Não tem mais comentarista de arbitragem. Quem é que vai dizer que ele está certo ou que está errado? Quem? Não tem um especialista lá para dizer, esse cara errou, esse cara acertou. E o jogador não pode nem reclamar mais, porque se reclama, toma cartão. Foi o que aconteceu com o André. O André ainda tinha começado a reclamação, o árbitro já deu o vermelho, ele tirou o amarelo em seguida o vermelho, antes mesmo do André terminar a frase. O Gabigol ontem simulou falta, o Gabigol pisou no Ganso, o Gabigol reclamou o jogo todo, quase apitou o jogo. Ele quis mandar no jogo e não aconteceu nada. Não tomou amarelo, nem amarelo. É isso. A CBF tinha que dar uma explicação. O Fluminense tem que voltar lá na CBF. O Mário, semana passada, naquela entrevista que ele deu no podcast lá do GV, lá, Mundo GV, né? O Mário disse que iria lá na CBF para falar sobre a questão da arbitragem no jogo contra o Cruzeiro. Não sei se chegou aí. Ele disse lá, pelo menos, que ele iria. Deve ter ido, imagino que foi. Ele tem que voltar lá. Ele tem que voltar. Pelo jeito vai ter que ir lá toda semana. Porque o Fluminense, sistematicamente, as decisões parece que são sempre, né? Tem um peso maior quando é contra o Fluminense. É o que parece. Então, assim, que critério? Quais são os critérios que são adotados? A CBF tinha que se explicar, tinha que se pronunciar, é o que eu acho. Até para que a gente possa chegar aqui e falar, olha, gente, o árbitro tomou essa decisão por isso, segundo a CBF. Então, CBF, divulgue aí o áudio do VAR, por que o Gabigol não tomou cartão no lance do pisão em cima do Ganso? Divulgue por que o VAR chamou o Daronco no lance da expulsão do Felipe Melo. Então essas coisas têm que ser esclarecidas. Sabe? Não é assim. E aí é o seguinte, gente. O Fluminense agora, esse empate em 0-0, não tem a questão do gol fora de casa, né? O Fluminense tá vivo ainda. Apesar de no segundo jogo a gente ter um Maracanã com mais rubro-negros, o Fluminense já cansou de ganhar do Flamengo, com o Flamengo maioria na arquibancada. Isso aí não é problema, não. E eu tenho certeza que a nossa torcida vai comparecer, vai lotar o setor sul e vai sair do Maracanã classificado. O Fluminense, gente, é gigante. A atuação do Fluminense ontem foi gigante. Mais uma vez, contra tudo e contra todos. E o Marcelo saiu de campo ainda no primeiro tempo e o Diniz também falou sobre esse assunto. Não, na verdade não foi um movimento parecido com o que teve, acho que no jogo que ele saiu, acho que não me engano, com o Paysandu. Ele teve teve um endurecimento da panturrilha e para não ficar se expondo, ele ficou naquela dúvida de ficar um pouco mais e tirar. Eu resolvi tirar porque ele ia ficar no risco ali de ter uma lesão na panturrilha e ficar com um tempo maior parado. Então era também uma dor que agora já não é novidade para ele já conhece, o departamento já conhece, e o departamento médico no caso. E eu acho que ele em breve deve já voltar aos treinamentos. Foi mais uma questão de prevenção, como foi o Samuel Xavier, esses 2 jogos que ele ficou ausente,
não expor o Marcelo e qualquer outro jogador a uma lesão, uma temporada que a gente sabe que é muito desgastante. Bom, pelo que o Diniz falou aí, ao que tudo indica, é provável que o Marcelo também não jogue contra o Botafogo, deve ser preservado para o jogo contra o Botafogo, também não deve viajar para Bolívia, para o jogo contra o The Strongest, vai ser preparado, evidentemente, para o Fla-Flu do dia 1º de junho, que é o segundo jogo dessas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos acompanhar aí os próximos dias para que a gente não tenha, né, mais desfalques e que o desempenho também não caia e quem entre possa manter o desempenho dos outros atletas. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela presença, espero vocês no nosso próximo vídeo, até mais.